Bom, então podemos dar início então ao nosso assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje, a nossa mensagem de hoje, mensagem doutrinária de hoje, está em Gênesis, no capítulo 28. Se você puder abrir sua Bíblia aí, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 28, do verso 10, versículo 10, até o versículo 19. É muito interessante esse texto. Muito interessante. Vou colocar aqui Gênesis 28, de 10 a 19. Gênesis 28, de 10 a 19. E é uma situação interessante que vai acontecer com Jacó. E aí a gente começa a meditar nessa situação, porque foi logo depois que ele recebeu a bênção de Isaac. Então, a gente aprende muito. Tudo tem início quando Isaac estava preocupado com a segurança de Jacó, manda ele ir para a terra dos parentes até que Esaú se acalmasse. Então, Jacó ele parte de Berseba. Essa palavra é até uma palavra difícil de pronunciar em português. É mais fácil você pronunciar no hebraico, Beersheba, que é poço do juramento. Beersheba. Ele parte de Beersheba no deserto do Negev. Kátia. Bacana, Kátia, você com a gente aqui. Bom dia, minha prima. Bom dia. Então ele parte de Beersheba, no deserto, e vai na direção da Mesopotâmia, lá onde está atualmente lá o Iraque, o Irã. Naquela época era a Babilônia e a Assíria. Então ele vai para lá. Aquela região se chamava Padã Arã. Padã Arã. Então, segundo os historiadores, era uma região que ficava aproximadamente a uns 740 quilômetros da onde Jacó estava. 740 quilômetros. É coisa pra caramba. E ele foi a pé. Muito interessante isso. Mas o que é mais interessante nós observarmos, qual era o estado psicológico de Jacó nessa jornada. Jacó estava sobressaltado, inseguro, sem saber o que fazer. E mais, estava correndo risco de vida. Então, além da distância absurda que Jacó tinha que percorrer, ele caminhava com dificuldade porque o terreno daquela região é um terreno cheio de pedras. O terreno ali, aquela área do Oriente Médio, é um terreno árido, seco. E é um terreno aonde, por ser uma área montanhosa, então está sempre cheio de pedras. Por que isso, irmãos? Porque Deus sabe que na nossa caminhada, muitas das vezes nós encontramos pedras. Pedras, aí eu já estou falando espiritualmente. São coisas que machucam, coisas que ferem, coisas que magoam. Mas, na verdade, Deus sabe que da mesma forma que Jacó se esforçou para chegar até o objetivo, Deus sabe que eu e você temos nos esforçado também no Senhor. Da mesma forma
que Jacó estava naquela época, naquele momento da vida dele. Jacó estava todo aquele trajeto andando sobressaltado. Jacó estava andando inseguro, sem saber o que fazer. Deus sabe também que às vezes nós passamos por momentos assim na nossa vida. E nós vamos caminhando. Nós não podemos parar de caminhar, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Está escrito: porque o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não só ali em Hebreus, como também no livro dos Salmos, e como também no livro do profeta Abacuque. Então, é uma palavra importante, porque Deus repetiu esta palavra, esta afirmação, no Antigo Testamento, na Primeira Aliança e também na Nova Aliança. Isso significa que é muito importante para você, para mim e para você, saber que nós podemos caminhar e que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo missionário Carlos Alberto. Bom dia. Prazer ter você aqui. Tá meio distante, né? Você me abandonou, né? Mas, voltando aqui, a Bíblia diz que depois que Jacó partiu de Beer-shevá, ele chegou a um determinado lugar. A Bíblia não diz aonde é esse lugar. E ele vai passar a noite nesse lugar, porque o sol já havia se posto. A Bíblia não registra se Jacó parou em outros lugares. E ela também não registra nomes de outros lugares. Mas por quê, pastor? Porque foi naquele lugar, naquele exato momento, que Deus escolheu para falar diretamente com Jacó. Yaakov, o nome dele. E interessante observar que Deus nunca havia falado com Jacó diretamente. Deus nunca havia falado com ele. Muitas das vezes, bom dia, minha amiga Renata, a paz seja contigo, minha filha. Bom dia. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe os meus queridos, os meus amados aí do Triângulo, onde nós tivemos a nossa congregaçãozinha aí. Morro de saudade de vocês. Por favor, Renata, dá um beijão no coração de todos aí, tá? Principalmente também da tia Verinha. Tenho muita saudade dela. Heloísa, enfim, de todos aí, tá? Você também. Deus pode não ter falado diretamente com Jacó, mas ele escolheu um determinado lugar, um determinado momento da vida de Jacó para falar com ele. E, irmãos, observem bem, não foi um momento onde tudo estava bem. Não foi um momento onde ele estava pulando de alegria. Deus escolheu exatamente um momento mais difícil da vida de Jacó, levou ele para um lugar distante, empurrou ele para uma caminhada difícil, e no meio dessa caminhada, Deus para Jacó, faz ele parar num lugar que ele não conhecia, num lugar que ele não conhecia, e ali o Senhor fala com ele. Tudo que nós fizemos até aqui não importa. Muitos lugares onde nós passamos também não importa. As coisas que nós ouvimos também não importam. O que importa é o momento em que Deus escolhe para falar diretamente ao nosso coração. Isso é que é importante. E aquilo que Deus disser ao nosso coração no momento da nossa aflição, tudo isso vai se cumprir.
na nossa vida. Nós temos pessoas aqui conosco, pessoas muito experientes no Evangelho, e sabem que tudo isso que eu estou falando é verdadeiro. Deus escolheu um momento mais difícil da vida de Jacob para falar com ele. Irmãos, a gente já ouviu muita coisa de Deus, mas o momento em que nós passamos uma dificuldade na nossa vida, no momento da nossa adversidade, você ouvir a voz do Senhor é tão ou mais importante do que tudo que nós já ouvimos antes. Tem um gosto diferente. Por quê? Porque a palavra é a voz de muitas águas. Quando Deus fala conosco, é como a voz de muitas águas, que está escrito lá no livro do Apocalipse. E por que que João fala que é como a voz de muitas águas? Porque é a voz que abafa as outras vozes. Quando o Senhor fala conosco, Ele abafa a voz da nossa tristeza, Ele abafa a voz da nossa dor, Ele abafa a voz de quem está falando contra nós, a voz da acusação, a voz da ofensa, a voz do julgamento. A voz do Senhor abafa tudo isso, se sobressai, porque é a voz de muitas águas, é a voz daquele a quem nossa alma ama, é a voz daquele a quem nossa alma busca. Depois de dias de caminhada, nós vamos observar que Jacó tinha chegado no extremo, ele chegou no extremo do limite dele, vencido pelo cansaço, atormentado por tantas preocupações. O sol se põe e anoitece. E ele teve que parar. Quando a noite chega, o que acontece quando a noite chega? Primeira coisa que a gente observa, não tem luz. E sem luz, não tem como a gente enxergar. Sem luz, não tem visibilidade. Jacó, ele estava nessa situação, sem visibilidade, sem perspectiva, sem ânimo, sem forças, paralisado. Irmãos, muitas das vezes nós também nos encontramos nessa situação, sem perspectiva de uma solução, sem ânimo para continuar, sem forças para suportar tanta pedrada. Aí a gente é obrigado a parar. Mas nós não podemos parar. E às vezes a gente sente como se a gente estivesse patinando, sem sair do lugar. Parece que você está patinando. Mas o Senhor Deus, Ele conhece a nossa situação, Ele conhece a nossa vida. E quando o Senhor nos propõe uma caminhada, quanto mais difícil for a caminhada, irmãos, maior é o poder de Deus na nossa vida. E aí Jacó estava cansado, cheio de preocupações, sem recursos, nem ninguém para ajudar. Essas coisas acontecem. Jacó faz o quê? Não tinha recurso nenhum. Primeira coisa que ele viu, o que tinha? Era pedra. E aí ele pega uma pedra, deita a cabeça na pedra e dorme, de tão oprimido que ele estava, de tão machucado, tão agredido que ele estava. Ele deita, dorme e sonha. E agora a coisa começa a ficar interessante. No sonho de Jacó, ele vai ver uma escada posta, uma parte na terra e outra parte no céu. O topo da escada tocava o céu. E aí Jacó vê anjos que subiam
e desciam por essa escada. E quem estava acima da escada? O Senhor. O Senhor estava acima da escada. O céu inteiro se movendo. Aí Jacó estava dormindo. O céu inteiro se movendo, mas Jacó estava dormindo. Então, não importa o tamanho e o peso da pedra que nós estamos carregando. Não importa se às vezes nós acabamos dormindo de tão cansados, sobrecarregados. Com a cabeça deitada, às vezes nós deitamos e a cabeça está cheia, uma pedreira de problemas. Deus está sempre trabalhando em silêncio. Irmãos, Deus é tão educado, Ele é tão amoroso, que até quando Deus trabalha, Ele não faz barulho, que é para não acordar a gente. Olha que coisa tremenda. Deus não faz estardalhaço. Tudo que Deus faz é no silêncio. É um mistério para nós. Nós nunca sabemos na hora. Nós só vamos saber depois. Então, Deus trabalha em silêncio para não te acordar, para não te assustar, para você não se precipitar. E Ele vai quebrando pedra por pedra, uma por uma. O texto ainda nos diz que os anjos subiam de cima da escada. E aí, irmãos, eu estive meditando aqui uma coisa. Anjo precisa de escada? Será que anjo precisa de escada? Claro que não. E aí eu perguntei, Senhor, como é que é isso? Como é que anjo precisa de escada para subir? Mesmo sendo o Antigo Testamento, a primeira aliança, a velha aliança, como queiram, eu fiquei perguntando ao Senhor, perguntando até que um dia voltei nesse texto e o Senhor falou comigo, é assim que eu trabalho. É assim que eu trabalho. Os anjos sobem com a oração e descem com a solução. Os anjos sobem com a doença, descem com a cura. O anjo sobe com a porta fechada, desce com a chave para abrir a porta que for preciso. Sobe com o lar desfeito e desce com a família restaurada. Sobe com o filho nas drogas e desce com o filho liberto, arrependido. Louvado seja o nome do Senhor, pronto para aceitar Jesus. Sobe com um desempregado e desce com a proposta aprovada, como nós temos visto por aqui. Eu tenho visto isso demais no meu ministério. Os anjos sobem com o choro da dor e descem com a alegria do Senhor, com a paz que excede todo entendimento, com o sustento do Senhor. Bacana isso. Agora vamos falar um pouquinho da escada. Irmãos, como é que a gente pode definir o que é escada? Qual a definição que você tem aí para escada? O que significa escada? Bom, para poupar aqui enquanto você vai pensando, eu vou te falar a definição que eu encontrei sobre escada. Escada é um acesso que você tem a um lugar que você não alcança. Simples. Sim, simples. Mas para que serve a escada? Escada, então, se é um acesso que você tem a um lugar que você não alcança, escada, então, serve para você superar o limite. Concorda comigo? Escada serve para você alcançar uma outra posição. De que jeito que a escada estava posta no sonho de Jacó? Uma parte na terra e o topo estava no céu. Ok. Quando eu fui pesquisar no hebraico, a palavra escada, ela vem do hebraico
Shulam, da palavra shulam, vem do verbo shular, que significa colocar acima. Por implicação, colocar acima significa também exaltar. Então, quem é o único elemento de ligação entre Deus e o homem que nós conhecemos? Ele mesmo, Jesus. Jesus, então, quando Jacó vê a escada, na verdade, ele está vendo Jesus. Ele, exatamente, ele é o acesso que você tem a um lugar que você não alcança. Ele é exatamente o único que pode levar você a superar um limite que foi imposto, uma barreira que foi colocada na sua vida, um obstáculo, uma oposição. Ele é o único que pode nos colocar em outra posição. Ele é o único que pode nos colocar de pé. Ele é o único que pode nos levantar. Então, Jacó, na verdade, ele estava vendo Jesus. E aí, Jesus, ele vai dizer isso lá no Evangelho de João. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Várias vezes, Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Outra coisa que Jesus disse, sem mim, nada podeis. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vou-lo concederá. Então Jesus é o único recurso que nós temos para superar os nossos limites. Então, na verdade, a escada que Jacó estava vendo era Jesus. Jesus é o único recurso que nós temos para superar as oposições, para vencer mesmo os obstáculos. Aquilo que te prende, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que te diminui, aquilo que não te deixa crescer, só o Senhor Jesus pode nos dar acesso ao lugar que nós não temos conseguido alcançar. E que lugar é esse, irmãos? Esse lugar tem um nome. Esse lugar se chama vitória. E o que a Bíblia diz a respeito desta palavra? A Bíblia diz, e por todas essas coisas, sois mais que vencedor por aquele que vos amou, porque ele nos amou primeiro. Então a Bíblia diz que Jacó tinha chegado ao extremo do limite da situação em que ele se encontrava, em que ele estava passando, assim como muitos de nós também já passamos ou estamos passando por isso. A Bíblia nos ensina uma coisa, que quando você chega no limite do problema, Deus entra no limite com a solução. Interessante. Quando você chega no limite do problema, Deus entra no limite com a solução. Então, essa manhã, a gente se lembra que muitas das vezes, quantos de nós, sentindo a dor que nós estamos sentindo, passando a dificuldade que nós estamos passando, quantas vezes nós verbalizamos para Deus, Deus, eu já cheguei no meu limite, para mim não dá mais, chega. Quantas vezes nós verbalizamos isso para o Senhor? Nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Mas Deus manda nos dizer, olha aqui, você aí chegou no teu limite, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem está no topo sou eu. Quem está no controle sou eu. Para mim não existe limite. Para mim não existe um impossível, assim diz o Senhor. Como é bom a gente ouvir o Senhor dizer para nós, eu estou no controle da situação que você está passando.
Para Deus não existe limite, irmãos. Para Deus não existe impossível. Deus usa o limite para te abençoar e bota a escada para te exaltar. Se você confiar, se você esperar, se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E é isso que Deus quer, em última análise, é isso que Deus quer, que nós encontremos. Então a questão não é somente você alcançar a vitória. A questão é você ver e testemunhar a glória de Deus na sua vida. Os limites para Deus não são nada. Observem bem, o limite, os servos da Bíblia, todos eles também passaram por essa situação de obstáculos, oposições, de limites, situações limitantes. O limite de Moisés era o mar. Como Deus agiu? Deus abriu o mar, o povo passou em seco e ainda engoliu todos os inimigos. O limite de Abraão era a morte de Isaac. Era o filho da semente dele. O que Deus fez? Deus mandou o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade. Ana não podia ter filho. O que Deus fez? Deus deu a ela Samuel. E ela devolveu ao Senhor em gratidão. E Deus deu mais 5 filhos a ela. O limite de Jesus era a morte. Mas Deus ressuscitou Yeshua no 3º dia. E assentou ele à direita do trono do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos entregar os nossos limites nas mãos desse Senhor, desse Deus. Entregar e confiar que Ele vai entrar com a solução. Agora, para a gente encerrar aqui, nos versículos 13, nós vamos observar aqui, 13 e 14, Deus faz promessas a Jacó. Ele diz assim: esta terra em que estás deitado, te a darei a ti e a tua semente. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa que Deus faz, Ele cumpre porque Deus é fiel. E nessa manhã eu quero dizer para você, se você está passando por uma luta, se você está passando por uma situação semelhante à situação de Jacó, eu quero dizer para você nessa manhã, que essa luta que você está passando, Deus vai te dar a vitória. Se você crer, a sua vitória começa a partir desse momento. Você crendo. E aí, eu quero dizer para você, não sai da posição em que você está. Não desiste. Não se entrega. Jejua um pouco mais. Ora um pouco mais. Clama um pouco mais. Chora um pouco mais. Por quê? Porque vai ser sobre esse problema que Deus vai te fazer prosperar. Irmãos, Deus não muda situações. Deus usa situações para mudar a gente. Deus não tira problema, Deus não faz problema desaparecer. Mas Deus usa o problema para abençoar a mim e a você. Então eu quero dizer para você essa manhã que esse problema que você está passando não vai te destruir. Você acredita no que eu estou dizendo? Esse problema que você está passando é para a honra e glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus na tua vida e na vida da tua família. Quanto mais você compartilhar, você comentar essa bênção com outras famílias, mais abençoado você será. E aí,
No versículo 16, nós vamos observar aqui que Jacó acordou. Interessante que ele acorda assustado com aquilo tudo, e aí no versículo 18 nós vamos ver que ele ungiu a pedra que ele dormiu com a cabeça. A pedra da tribulação acabou se transformando na pedra do altar do Senhor. Olha bem, e ele chamou aquele lugar de Betel. Betel, do hebraico, significa, são duas palavras, Beit El, casa de Deus. Então, na verdade, Deus faz morada, Deus se manifesta nas nossas adversidades. É nas nossas adversidades é onde o Senhor ele manifesta toda a sua soberania, toda a sua glória. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. E aí eu quero te pedir um favor. Se essa mensagem fez sentido para você, se essas palavras fizeram sentido para você, por favor, em nome de Jesus, compartilha essa mensagem nas suas redes sociais. Como diz a palavra em Mateus, de graça recebei, de graça dai. Para que outras pessoas possam também receber essa mesma bênção que você está recebendo nessa manhã, esse mesmo aprendizado que você está recebendo nessa manhã, que outras pessoas possam vir também a receber essa mesma bênção de Deus. Conforme está escrito em 2 Coríntios, que Deus é o Deus de toda consolação, que Ele nos consola para que nós possamos também consolar outros que estejam passando por determinadas situações com a mesma consolação com que somos consolados de Deus. E quanto mais você faz a obra de Deus, mais o Senhor faz uma obra na minha e na sua vida. Amém? Tudo certinho? Glórias a Jesus? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia, tia Célia. Deus abençoe. Saudade demais. A tia Célia, tio Toninho, Cássio, Bruno, Andréia. Que saudade, que saudade. Vamos orar, irmãos, essa manhã. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor abençoe essa semana que vai entrar, começando a partir de hoje, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa tirar a nossa cabeça da pedra. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça nesse momento, para que a gente possa estar levando os nossos pensamentos até aquele que está no topo da escada. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, nós clamamos ao Senhor esta manhã porque há poder no sangue do Senhor Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos foi concedida nesta manhã. Senhor, eu quero interceder por todos aqueles que estão comigo ao vivo, por todas as famílias que estão aqui representadas. Eu quero levar até o Senhor, em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que assistirem a este vídeo, todos aqueles que estiverem confiantes nesta palavra. Ó Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor esteja recebendo as intercessões, as petições, e o Senhor esteja trazendo a solução, entrando com a providência, abrindo portas. Ó Senhor Deus, esta semana que vai chegar, esta semana que vai se entrar, que o Senhor nos proporcione a tua provisão, o teu sustento, que o Senhor nos proporcione a tua glória, a providência que nós necessitamos, ó Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos já, que o Senhor esteja trazendo a cura, que o Senhor esteja trazendo a providência, a solução que precisa, cada um está precisando, que o Senhor esteja trazendo a paz que excede todo entendimento,
que o Senhor esteja trazendo a alegria que o mundo não dá, que o Senhor esteja trazendo a tua presença, Senhor, na vida daqueles que precisam, que o Senhor esteja trazendo a salvação, que o Senhor esteja trazendo a paz, a harmonia para todos os lares que estão aqui representados, para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Muito obrigado por vocês que deixaram aí coisas muito mais interessantes para ouvir, para estar aqui com a gente nessa manhã. Muito obrigado, quero agradecer de coração mesmo a todos vocês. E eu espero que assim que vocês receberem a bênção de vocês, por favor, me contem, tá? Não me deixa aqui sem saber da notícia, não. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.